Geralmente, quando se estuda história, existe uma expectativa bem natural de continuidade, né? Com certeza. A história política e social detesta o vácuo. Exato. Um império cai e outro já levanta na mesma hora. Um rei morre, o sucessor assume o trono no dia seguinte. A linha do tempo é, tipo, barulhenta demais, cheia de ação. Uhum, sempre tem alguma figura de poder discursando ou exércitos guerreando em algum lugar. Os escribas não paravam de registrar as coisas. Mas, quando a gente analisa a transição entre os textos do Antigo e do Novo Testamento, o que os registros mostram é um negócio assustador. Um vácuo total. Nossa, um silêncio absoluto. É ensurdecedor, sabe? 400 anos de silêncio. Durante 4 séculos inteiros, a nação de Israel viveu sem nenhuma manifestação profética registrada. Nenhuma. É muito tempo para um povo que respirava a profecia. Pois é. Sem anjos cruzando os céus, sem profetas gritando nas praças, apenas aquela espera angustiante de um povo agarrado a promessas que pareciam ter sido engolidas pelo tempo. E olha, o que os historiadores chamam de período intertestamentário foi brutal. A identidade inteira deles era baseada nessa comunicação contínua com o divino. E de repente a linha fica simplesmente muda. Muda e opressiva. Não foi um silêncio pacífico, sabe? Durante esses 400 anos, eles foram esmagados por impérios. A dominação grega, a revolta dos macabeus, até chegar na bota de ferro do Império Romano esmagando Jerusalém. O peso psicológico disso deve ter sido absurdo. Total. Esse silêncio, somado à opressão política, criou um clima de desespero palpável na região. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje foi desenhado como uma verdadeira aula magna. É um estudo focado para estudantes e pesquisadores que querem entender a mecânica dessas profecias. É essencial entender esse pano de fundo. Nossa missão aqui é analisar os documentos base. A gente reuniu recortes históricos, mas o foco central vai para os manuscritos originais do médico e historiador Lucas. Que é uma fonte fascinante, diga-se de passagem. Sim, a intenção é explicar de maneira simples como o nascimento de Jesus documentado ali não é um acaso biológico, mas uma invasão calculada de um plano eterno na linha do tempo. E a metodologia do Lucas como autor é incrível para isso. Logo nos versos iniciais, ele afirma ter investigado tudo cuidadosamente desde o princípio. Quase como um jornalista investigativo da época, né? Exatamente. Ele organiza a narrativa de uma forma estritamente cronológica. O objetivo dele não é só contar uma história bonita, mas construir um argumento teológico sólido. Mostrar um momento exato em que esse silêncio secular é rompido. Isso, passando pelos anúncios angelicais até a apresentação do Messias, revelando a lógica invertida do reino de Deus. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, para entender a magnitude desse relato, é preciso voltar o relógio para o instante exato em que ele volta a bater. E que instante, né? É. A cena que o Lucas pinta acontece no centro nervoso da religião e do poder da época, o templo em Jerusalém. Tem ali um sacerdote idoso, o Zacarias, Que tá lá só cumprindo o dever dele. oferecendo incenso no santuário. Uma rotina litúrgica normal. Até que um anjo aparece com a notícia de que a esposa dele, Isabel, que era estéril e já de idade, vai ter um filho. E não qualquer filho. João Batista, a voz que clamaria no deserto, preparando o caminho. O que é fascinante aqui é a intencionalidade da coisa. O local e a ação. O incenso queimando simboliza tradicionalmente as orações do povo subindo a Deus, certo? Certo. E ali, no epicentro religioso, a resposta literalmente desce. Aquele período profético que parecia morto e enterrado ressurge. E o jeito que o texto descreve isso foca muito no papel central do Espírito Santo, né? Nossa, muito. O texto enfatiza que João seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. O silêncio não é quebrado só com o aviso verbal, mas com a presença ativa do Espírito orquestrando a história de um jeito tangível. É uma virada de chave brutal. Para quem estuda a estrutura dessas profecias, a sensação é tipo ler uma saga de fantasia épica. Como assim? Tipo, acompanhar uma série de livros enorme, cheia de profecias sobre um herói que vai salvar o mundo. E quando a história chega perto do clímax,
o leitor descobre que as últimas páginas foram arrancadas. Ah, sim. E o autor simplesmente parou de escrever. Exato. E as pessoas passam 400 anos teorizando como seria o final, criando debates, até que, um dia, sem nenhum aviso, o autor publica o último capítulo. Dá até um susto. A jornada emocional do Zacarias reflete bem o choque dessa publicação surpresa. Ele ouve a notícia, olha para a propriedade e questiona a viabilidade biológica da coisa toda. O Zacarias representa aquela dificuldade crônica que a gente tem de processar coisas que quebram as regras da biologia e do tempo. Ele estava tão imerso na rotina religiosa que o sobrenatural assustou ele. Ele até pede um sinal para comprovar, né? E a consequência, segundo Lucas, é que ele fica mudo até o nascimento da criança. Uma ironia bem poética, considerando o silêncio de 400 anos. Mas espera aí. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Manda. Para quem lê o texto prestando atenção, parece que tem um padrão duplo na narrativa. O Zacarias ouve o anjo, pergunta: como posso ter certeza disso? E é punido com a mudez. Aí, algumas páginas depois, a jovem Maria ouve uma notícia ainda mais absurda, pergunta: como acontecerá isso? E recebe uma explicação super paciente do mesmo anjo. É uma ótima pergunta. Por que essa discrepância? Não seria uma inconsistência do Lucas punir um e acolher a dúvida da outra? Olha, essa observação toca direto no cerne da mecânica literária do Lucas. Quando a gente faz uma análise atenta do texto grego original, a natureza das perguntas é totalmente diferente. Diferente como? O Zacarias faz uma exigência de prova. A pergunta dele se traduz melhor como: com base em qual sinal eu vou poder verificar essa informação? É um ceticismo de alguém que deveria conhecer o poder de Deus pela sua posição. Ah, entendi. Ele duvidou do fato em si. Exato. A Maria, por outro lado, não pede uma prova de que a promessa é real. Ela pede uma explicação do mecanismo. A pergunta dela é logística. Como isso se dará na prática, visto que sou virgem? Ela aceita o fato, mas pergunta sobre o método. Perfeito. É exatamente essa a diferença. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o Lucas usa esse contraste de forma deliberada para fazer a transição para a próxima fase do plano. Uma transição geográfica e social, inclusive. Sim, ele tira a gente daquele centro de poder em Jerusalém, com um sacerdote de elite que falhou em crer, e nos joga no meio do nada. A narrativa avança 6 meses e vai para um vilarejo agrícola marginalizado chamado Nazaré. E o foco cai sobre uma jovem camponesa. O contraste é gritante. Muito. O anúncio do anjo a Maria descreve a grandiosidade cósmica da encarnação. Os registros mostram que o próprio Filho eterno de Deus, que existia desde o princípio, assumiria a natureza humana no ventre de uma jovem pobre desconhecida. É o paradoxo literário perfeito. O infinito se confinando no finito. A promessa era que o Espírito Santo viria sobre ela, um milagre criativo que ecoa o próprio Gênesis quando o Espírito pairava sobre as águas. E a resposta da Maria é o contraponto perfeito à reação do Zacarias, né? Com certeza. Ela oferece uma submissão profunda, se declarando a serva do Senhor. Para quem estuda teologia, o argumento aqui é claro. O divino precisava assumir a natureza humana, entrar na corrente sanguínea da humanidade para consertar o que estava quebrado de dentro para fora. E o impacto desse momento transborda na literatura. A reação dela, e mais tarde a do Zacarias quando ele volta a falar, geram 2 dos textos poéticos mais profundos do Novo Testamento. O Magnificat e o Benedictus. Isso. É impossível analisar o contexto profético sem mergulhar na estrutura desses cânticos. E o que enriquece muito a análise desses textos é como eles funcionam como pontes. Eles não foram escritos no vácuo, sabe? Fazem eco a muita coisa antiga. Sim. Se a gente colocar o Cântico de Maria lado a lado com a oração de Ana no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento, os paralelos são inegáveis. Lucas está provando ali que não está fundando uma religião nova. Ele está registrando o cumprimento de algo milenar. Exato. A Maria canta que Deus estava se lembrando da promessa feita a Abraão, a aliança original.
ela conecta o bebê no próprio ventre direto às raízes mais profundas da nação judaica. E o Zacarias, quando a voz retorna, profetiza que a vinda do Messias era o cumprimento milimétrico do que os profetas falaram na antiguidade. Ambos os cânticos argumentam que aquele é o clímax da história, o momento que Paulo depois chama de a plenitude dos tempos, o cenário histórico, cultural e espiritual perfeitamente calibrado. O que os leva a uma das maiores reviravoltas da narrativa do Lucas. O palco estava armado, a promessa reativada, o tempo chegou. Mas a execução logística do nascimento subverte qualquer plano de relações públicas imaginável. Subverte totalmente. É quase cômico se a gente pensar pelos padrões humanos. Quando a gente analisa de forma lógica, os eventos em Belém parecem absurdos. Se os textos defendem que essa é a culminação de uma missão divina planejada desde a eternidade, a pergunta óbvia é: por que uma manjedoura? Um ambiente super insalubre, no meio de animais. Exato. Por que escolher isso para a entrada do Rei do Cosmos? E mais, a equipe celestial inteira é enviada para dar a notícia em primeira mão a um grupo de pastores de ovelhas. No meio da noite. Por que não aparecer no palácio de Herodes, em Roma para o imperador ou para o sumo sacerdote no templo? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a tese que o Lucas defende no livro todo. Essa escolha de local e público não é um detalhe pitoresco. Revela como a economia do reino de Deus funciona. Cumpre a profecia de Miqueias sobre Belém, né? E a linhagem de Davi. Sim, mas vai muito além do comprimento geográfico. É preciso entender o status dos pastores no primeiro século. A arte da Renascença romantizou demais essa figura. Aqueles cartões de Natal bonitinhos, né? Pois é. Mas na realidade da época, pastores eram trabalhadores braçais, rudes, vistos pela elite religiosa como cerimonialmente impuros, por causa do contato com animais, sangue, sujeira. Eles viviam literalmente à margem da sociedade civilizada. Então enviar os anjos primeiro para a base da pirâmide social é uma declaração política e espiritual muito pesada. Pesadíssima. Estabelece que o acesso a essa nova realidade não depende de pedigree, influência ou pureza cerimonial. É a famosa lógica invertida do reino. O poder humano busca palácios, acúmulo de capital, holofotes. E o modelo de redenção faz o caminho contrário. Ele desce, vai até uma estrebaria, assume a forma de um bebê vulnerável e convida os marginalizados para serem as primeiras testemunhas oculares da salvação. Aqueles que o sistema dizia não ter valor receberam a mensagem de maior valor da história. É de dar um nó na cabeça. A intencionalidade por trás dessa escrita é muito forte. O cuidado com os humildes é o próprio motor da narrativa do Lucas. E a cronologia não para no campo dos pastores. O bebê nasce humilde, é reconhecido pelos marginalizados, mas ainda precisa cumprir as exigências formais da lei de Moisés. De fato, a teologia do texto diz que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir perfeitamente. No 8º dia, ele é circuncidado. E depois tem a apresentação no templo. E tem um detalhe sutil ali sobre o sacrifício que eles oferecem. Um par de rolinhas ou pombinhos. Isso atesta legalmente a extrema pobreza da família. Era a oferta permitida para quem não tinha como pagar por um cordeiro. E é nesse cenário urbano de Jerusalém, no meio daquele pátio lotado, sacerdotes correndo, o barulho comercial do templo, que a história esbarra em dois personagens emblemáticos. Os vigilantes. Simeão e a profetisa Ana. O Lucas descreve o Simeão como um homem justo que aguardava a consolação de Israel. Ele tinha uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Messias. E a Ana, uma viúva de 84 anos que morava praticamente no complexo do templo, sempre em jejum e oração. Se a gente conectar a existência dos dois ao cenário maior daquele silêncio de 400 anos, a função deles no texto é gigantesca, não acha? Sem dúvida. Eles são a personificação do remanescente fiel, aquela fé judaica resistente que sobreviveu à seca brutal de profetas e à corrupção política toda. Enquanto os fariseus e saduceus estavam lá disputando poder e fazendo aliança com Roma, essas duas figuras idosas funcionavam como a memória espiritual viva da nação. sustentando a chama. A sensibilidade espiritual deles é fascinante.
É tipo observar vigias noturnos que passaram 80 anos olhando para uma tela de radar cheia de estática. Eles foram treinados para reconhecer um sinal específico. Uma ótima analogia. De repente, no meio de dezenas de famílias fazendo sacrifícios, um casal paupérrimo entra com uma criança comum. Sem anjos, sem auréolas brilhando, só um bebê com fome e sono. Mas o radar do Simeão capta o sinal no meio do ruído, ele pega o bebê, louva a Deus e declara que os olhos dele finalmente viram a salvação. E a Ana chega na mesma hora e começa a falar da criança para todo mundo que ainda tinha esperança. O contraste que o Lucas traça aqui é muito didático para quem está acompanhando. A elite acadêmica que conhecia os pergaminhos de cor deixou o ápice da história passar batido. O Messias estava literalmente dentro da sede da religião deles, e eles nem viram. A lição é que a revelação divina exige uma disposição muito específica para ser compreendida. Só quem tem o coração treinado pela humildade e expectativa sincera consegue enxergar, mesmo quando a promessa vem embalada em panos camponeses. Exatamente. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Quando a gente alinha essa cronologia, a quebra do silêncio, a mudez de Zacarias versus a obediência de Maria, os pastores rejeitados, a visão afiada de Simeão e Ana, a estrutura resultante é um argumento super robusto sobre um plano de resgate metódico. Para Lucas, o nascimento não é só um evento curioso, é a prova de que o Eterno penetrou o tempo humano para resgatar quem tem consciência da própria vulnerabilidade. E a implicação disso não ficou presa no primeiro século, sabe? O Lucas escreveu essa obra durante a expansão do Império Romano, o que deixa um detalhe perturbador no ar para quem estuda essa época. Qual detalhe? Naquele contexto, o Império Romano usava moedas e monumentos para declarar que o imperador Augusto era o salvador do mundo, o homem que trouxe a paz e o Filho de Deus. Uau! Os mesmos títulos? Os mesmos. Quando Lucas aplica essas exatas palavras cósmicas a um bebê camponês nascido na periferia, rodeado de pastores e não de generais, ele não estava só fazendo poesia. Ele estava documentando um ato de traição política altíssima contra Roma. Uma declaração de que o verdadeiro centro de poder não estava no trono de César, mas numa manjedoura. Perfeito. O maior evento cósmico começou de forma totalmente oculta, longe dos holofotes e do barulho social. E isso deixa uma reflexão forte para o pessoal que acompanha a gente continuar pensando. Qual reflexão? Se o resgate definitivo da humanidade operou de forma tão silenciosa no passado, onde será que a ação de Deus pode estar operando silenciosamente hoje? No meio desse nosso mundo acelerado e obcecado por status, o que será que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz, só esperando por alguém com a sensibilidade de Ana e Simeão para enxergar? Sensacional. É para dar um nó na cabeça mesmo. E com esse pensamento a gente encerra a nossa imersão de hoje.